Sobre o texto sagrado, vamos falar com o Senhor. Pai Celestial, essa é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco uma vez mais aqui nesta noite. Nós amamos estar na tua casa, nós amamos estar na tua presença, no nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito interessante, muito peculiar. Haja vista que o texto que nós temos em apreço traz para nós ensinamentos profundos. Aqui é um relato de parte da história de José. Eu não vou pregar aqui sobre toda a história de José, porque toda a história de José, ela é muito rica, ela é muito poderosa. E só a parte do texto que nós vamos ler aqui, que acabamos de ler aqui, e nós vamos recitar, e nós vamos olhar aqui, traz para nós ensinamentos profundos para a nossa vida. Só essa perícope da parte deste texto, da história de José, traz para nós ensinamentos valiosos sobre a vida de José. José é um personagem bíblico muito importante para a nossa caminhada cristã. Ele é uma espécie de tipologia de Cristo também. Eu aprendo aqui que na história de José, que as adversidades vai nos levar para o propósito e o destino de Deus na nossa vida. Uma coisa que eu aprendo com José, em toda a sua trajetória, eu li apenas alguns versículos aqui, porque não dá para ler toda a história dele, é que as adversidades, elas nos impulsionam, ela nos leva ao destino de Deus para a nossa vida, ela leva ao propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos as adversidades da vida como problema, a gente não entendeu o que Deus quer nos ensinar. Preste bem atenção nisso aqui. Quando nós olhamos as adversidades como adversidade, a gente não amadureceu. Estão comigo? Quando a gente olha as adversidades como problema na nossa vida, a gente não entendeu o que Deus tem para nós. Qual foi a última vez que você olhou uma luta na tua vida, uma adversidade na tua vida, e você falou assim: Senhor, o que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso aprender com essa situação? Porque a oração, antes de mudar circunstâncias, a oração muda primeiro quem ora. Você já reparou que eu fico vendo um monte de gente orando para Deus mudar os outros, orando para Deus mudar a situação, e o Senhor está falando assim: você não entendeu não, minha filha, você não entendeu não, meu filho, que eu estou usando você, essa situação, para você orar, para você mudar. E você vê a história de José, que José era um cara ensinável, José é um cara moldável, José tinha um coração ensinável. Por quê? Porque diz a Bíblia que José queria agradar a Deus, ele não queria desagradar ao Senhor, ele tinha temor. Então José, aonde ele caminhava, tinha tudo para dar errado, ele acabava dando certo. Aonde tinha o cenário completo para ele afundar, Deus exaltava ele. Por quê? Primeira coisa, diz o texto que nós acabamos de ler, o Senhor... Versículo 2, o Senhor estava com José. Olha, isso aqui é forte, eu não estou inventando nada, está no texto, versículo 2 do capítulo 39, o Senhor estava com José. Em outras traduções, o Senhor era com José. Estão comigo aqui, irmão? Eu sei que muitos aqui estão buscando a Deus, quer andar na presença do Senhor. A pergunta é: Deus aprova o que você faz? Porque diz o texto que Deus andava com José, Deus era com José. É como se Deus tivesse assim: eu estou assinando embaixo a tua caminhada, eu assino o que você está fazendo, porque você é um homem de valor. Eu sei que muitos estão querendo andar com Deus. A pergunta é: Deus está aprovando o que você está fazendo? Deus está aprovando o que nós estamos fazendo? Quem está aqui comigo, diga amém. Tem muita gente querendo ensinar e pouca gente querendo aprender.
Tem muita gente querendo ficar de pé para falar, mas pouca gente quer sentar para ouvir. José era um homem que ouvia a voz de Deus. Tem gente que na hora da oração quer ensinar para Deus como que Deus tem que agir. Senhor, o Senhor poderia fazer assim? Senhor, o Senhor poderia fazer assado? E esqueceu que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou outra coisa. Jesus ensinou outra coisa na oração do Pai Nosso. Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ah, pastor, tem que ser muito corajoso para fazer isso. Não precisa ser só crente. Tem que ser muito corajoso para viver a vontade de Deus. Não precisa ser corajoso não, meu filho. Só precisa ser crente. O básico é confiar em Deus. O básico é acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Diz a Bíblia, que nós acabamos de ler: o Senhor estava com José e foi um varão próspero. Por que ele foi próspero? Porque Deus estava com ele. Onde andava, Deus estava com ele. Certas situações eu te pergunto: será que Deus pode ir com você? Certos lugares que você frequenta, será que Deus pode entrar? Certas situações que você participa, será que Deus pode ir? Porque o texto está dizendo que Deus era com José, Deus estava com ele. Ou seja, não era mérito de José. Escuta isso aqui: as nossas conquistas não é mérito nosso. As nossas vitórias não é a nossa força, não é o nosso talento, não é a nossa habilidade, não é o nosso esforço. Não, é a mão de Deus sobre as nossas vidas. Se Deus tirar a mão, já era. Já era. Aí quando Deus faz promessa para José, Deus fala para José do resultado, mas Deus não fala do processo. Olha para mim, Deus fala para José. Você conhece a história, quando a Bíblia fala que os feixes dos irmãos se inclinam para o feixe de José. Você já sabe, os irmãos têm inveja de José. O que José tinha ali? A visão de uma grande promessa, a visão de um grande resultado. Mas Deus não falou para José quais seriam as adversidades e os percalços que José iria passar. E por que muitas das vezes Deus fala o resultado, mas não fala o processo? Porque o resultado vai te animar a permanecer no processo. Porque se Deus fala para a gente sobre todo o processo, a gente para no primeiro problema. Mas por que Deus fala assim: está aqui o resultado? Aí quando você visualiza o resultado, aí você fala assim: eu vou suportar todo o processo. Eu fico imaginando José sendo percebido e ele lembrando dos feixes. Ele passando pela luta e ele lembrando da promessa que Deus tinha na vida dele. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Mas José tinha uma certeza: estou passando por uma adversidade, estou passando por um problema, estou sendo vendido como escravo, mas eu tenho uma promessa na minha vida. Quem suporta a adversidade está abraçando o teu destino, o teu propósito. Não importa a adversidade que você está passando, suporta o processo para abraçar o propósito de Deus em sua vida. Alguém pode celebrar e glorificar o nome do Senhor? Eu já quero profetizar aqui sobre a tua casa. Eu já quero profetizar sobre você. Eu não sei quem te vendeu, eu não sei quem te traiu, eu não sei qual foi o percalço que você está passando, mas se Deus é na tua vida, descansa. Lá na frente você vai cantar o hino da vitória e a promessa de Deus na sua casa. Alguém recebe essa palavra e reage? A visão do resultado te dá ânimo. Quando você vê a promessa lá na frente, você se anima a suportar todos os percalços, todos os processos. Não deixa que a traição tire o ânimo. Não deixa que as lutas da vida tirem a tua força. Deus sempre revela o resultado, mas nem sempre Ele revela o processo. Nós precisamos entender que
O Senhor era com José. Se você quer ter bênção na sua vida e caminhar debaixo da bênção, entenda, se Deus não for com você, não adianta você permanecer numa posição que não agrada a Deus. Deus não vai quebrar princípio para te abençoar porque você quer. Deus não abençoa homem e mulher mimado, porque está querendo uma coisa que Deus não aprovou. Deus não vai quebrar um princípio para abençoar alguém que não quer andar debaixo da vontade dele. Por que Deus era com José? Porque José agradava a Deus. Sou eu que estou dizendo, o texto está dizendo, o Senhor era com José, meu irmão. O Senhor tem uma aliança com José. Poderia se levantar o inferno. O próprio Davi falava isso. Pode um exército inteiro me cercar. Pode um exército inteiro me cercar. Eu não temerei mal algum. Olha que posição. O próprio Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, uma coisa é, o Senhor era com ele. Meu irmão, não adianta você se esforçar se Deus não for com você. Não adianta você querer algo que Deus não aprovou. Não adianta você buscar a vontade, a sua vontade, se a sua vontade não estiver conectada com a vontade do Senhor. Vai dar errado. É como você ficar dando soco em ponta de faca. Quantas pessoas, dá 20 anos, dá 10 anos, dá 30 anos, está no mesmo lugar. Por quê? Porque não se curva, tem que ser humilde. A Bíblia diz que a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Quem é humilde? Deus dá graça. Quem é humilde, o Deus dá poder. Quem é humilde, Deus abre a porta. Quem é humilde, Deus levanta. Agora, quem é soberbo, Deus abate. Por que Deus abate quem é soberbo? Porque toda pessoa arrogante e soberba faz Deus lembrar de Lúcifer. Porque Lúcifer foi o primeiro a se orgulhar, a querer ser maior. Deus não divide a glória dele com ninguém. José era humilde. Uma das coisas que me chama a atenção na vida de José, que a promessa não está no lugar. A unção não está no lugar. A unção e a promessa está em José. Acho interessante que Moisés falava assim, ó, se o Senhor não for comigo, não adianta eu sair daqui. Eu acho interessante é que qualquer lugar que José ia, o cenário era horrível, mas aonde ele chegava, ele dava certo. Por quê? Porque a unção não está no lugar, a promessa não está no lugar, a promessa está em José. Isso é tão lindo, que Deus faz José crescer aonde ele está. Aonde José colocava. Meu irmão, olha o texto. Se você for ler mais a história de José, você vai ver. Ele prosperou dentro da prisão. Tentaram matar ele, não conseguiram, dentro de uma cisterna. Venderam ele como escravo, mas o coração dele era de príncipe. Porque o diabo faz assim, né? As adversidades fazem assim. As adversidades tentam nivelar a gente por baixo. O inimigo tenta trazer a gente na escravidão. Mas quem tem um coração nobre de príncipe pode estar na fase da escravidão, mas o coração é de príncipe. Diz a Bíblia que José estava na prisão e Deus colocou José no palácio. Por quê? Porque quem é nobre, tem coração de príncipe, Deus tira da prisão e coloca no palácio.
Agora, quem não tem coração humilde e não tem coração de príncipe, Deus tira do palácio e coloca dentro da prisão. O lugar da prisão é um lugar de caos, um lugar de dificuldade. Diz a Bíblia que José tinha revelação de sonhos no lugar da prisão. Prisão não é lugar de revelação, prisão não é lugar de sentir a presença de Deus. Por quê? Porque ali é caos, ali é dor, ali é escravidão. Mas ele não é escravo, ele é príncipe, ele é nobre, ele é santo, ele ama a Deus. Então a prisão vai virar um lugar santo, a prisão vai virar um lugar de revelação, a prisão vai virar um lugar de milagre, a prisão será uma plataforma de promoção para o reinado. Oh meu Deus do céu, alguém recebe esta palavra aqui hoje? O lugar que você está vivendo pode ser um lugar de dor, pode ser um lugar de prisão, mas isso vai ser a plataforma que vai alavancar a tua vida. Esse é o lugar que vai promover teu ministério, esse é o lugar que vai promover. É de dor, é difícil, Deus vai pegar essa maldição e vai transformar em bênção. Só quem crê em palavra profética liberada do altar, recebe esta palavra aqui hoje, em nome de Jesus. Eu vou profetizar aqui nesta noite, para aqueles que estão no cativeiro, para aqueles que estão aprisionados. Eu vou profetizar para aqueles que têm uma sentença da família, dizendo: você é um zero à esquerda, você nasceu assim e vai morrer assim. Alguém falou para você que o teu brilho não pode vir para fora, mas eu quero profetizar: você vai brilhar, a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Pode se levantar demônio do inferno, pode se levantar o que for. Deus era com José e Deus é com você. Só quem recebe essa palavra, eu estou profetizando aqui: Deus vai tirar você desse calabouço, dessa prisão, e vai colocar no lugar de governo. Quem recebe essa palavra aqui hoje? Deus vai te colocar no palácio. Levante a sua mão e dá um brado de glória a Ele. Aleluia. A nobreza de José acompanhava ele independente do lugar. Porque tem gente que é assim, aonde coloca o pé tem um comportamento de príncipe e de princesa. Você pode estar no setor de trabalho que ninguém te valoriza, mas o seu comportamento tem que ser de príncipe, tem que ser de princesa. Ah, mas o meu cargo não é o que eu mereço. Não importa, aonde Deus te plantar você vai prosperar. Pastor, eu estou no pior cargo da empresa. O cargo pode ser o pior, mas você é o melhor. Faça com excelência, faça com amor, faça com entusiasmo. Por quê? Porque a promessa não está no lugar, a promessa está em José. A promessa está em você. Aonde você colocar a planta dos... Você conhece pessoas assim? Aonde chega a presença de Deus, chega junto. Aonde coloca a mão, Deus abençoe. Você conhece alguém assim? Triste é quando a gente encontra que a pessoa, quando abre a boca, só tem palavra de maldição. Não é humilde, não ouve a Deus, não ouve ninguém, não tem simplicidade. José servia a Deus, e aonde ele era colocado, ele servia a autoridade que estava perto dele. Quando ele estava na prisão, ele era submisso ao carcereiro. Ele tinha bom comportamento. Quando ele estava no palácio, ele era fiel a Potifar. Quando a mulher de Potifar tenta ele, ele fala assim: eu não posso ser infiel ao meu senhor. Comportamento de príncipe. Ele fugiu. Porque assim, o diabo você resiste, mas a tentação você foge. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você resiste o diabo. Agora a tentação você não resiste, a tentação você foge. Ele foi e fugiu. A mulher segurou a capa dele e chegou para Potifar aqui, ó. Ele estava aqui, forjou algo contra ele foi preso. Mas ele permaneceu debaixo de autoridade, debaixo da presença do Senhor. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Acho lindo esse comportamento de José. Então onde ele ia confiando que Deus estava no controle de toda a situação. Sabe por quê? Você não precisa se defender. Quem é o nosso advogado é o Senhor. Ele é o nosso advogado.
nosso advogado. Então você não via José preocupado em se defender. Ele fazia aquilo que o Senhor colocava na mão dele. E o interessante, que é o terceiro ponto que eu quero falar, que eu acho que chama atenção, é que Deus, pega essa palavra profética, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te observar e abrir a porta que você precisa. Ah, você não entendeu? Vou falar de novo. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te observar e abrir a porta que você precisa. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? O texto bíblico, ele é lindo de dizer que onde José botava a mão, Deus era com ele. O Senhor abençoou o egípcio por amor a José. Então, José era observado, porque as pessoas observavam que tudo que José botava a mão, Deus era com ele, tinha alguma coisa na vida dele. Ou seja, as pessoas observavam ele. Você que acha que ninguém está te observando. Agora, eu não sei se isso te conforta, ou se isso te incomoda. As pessoas estão te observando, seja por bem, seja por mal. Se você está tendo um mau comportamento, as pessoas estão observando o seu mau comportamento. Se você tem sido testemunho da presença de Deus, as pessoas estão. Eu estou falando qualquer pessoa, eu estou falando pessoas que têm a capacidade de ser instrumento de bênção na sua vida. Pessoas que vão abrir porta na hora que você precisa. Pessoas estratégicas. Isso é tão forte que quando ele está na prisão, ele teve um sonho com um copeiro e com um padeiro. Para o copeiro ele falou assim: olha, quando você chegar no palácio, lembra de mim. Sabe o que aconteceu? O copeiro não lembrou dele. Quantas pessoas que você já ajudou e essa pessoa nunca mais lembrou de você? Pô, é um absurdo. Ele tem uma revelação dentro da prisão, o cara é promovido, o cara vai para o palácio por causa de uma revelação que ele teve, e quando o cara senta na cadeira, pode abrir a porta, não abre a porta, não promove ele, mesmo ele sendo instrumento de bênção. Isso acontece, pastor? Acontece. São pessoas ingratas, que você pode ajudar o que for, porque o ingrato, assim, tudo que você faz por ele, ele escreve na areia. E aquilo que você não pode fazer para o ingrato, ele escreve na pedra. O ingrato é assim. O ingrato acha que todo mundo deve a ele. E eu quero dizer para você que se é ingrato, ninguém te deve nada. Levanta e anda, amadureça, vira crente de verdade. E se eu permanecer aqui com o pastor, você está mais enrolado ainda, que você vai ter que amadurecer na marra. Tem que amadurecer. Sabe por quê? Porque o Evangelho nos leva a um amadurecimento. Deus não vai ficar lambendo a tua ferida o tempo todo, não. Quando ele olhou para o paralítico, ele disse para o paralítico: levanta e anda e tome a tua cama e vai para a tua casa. Ele não fala: eu vou te pegar no colinho, eu vou pegar a tua cama. Não, pode levantar, pode andar e vai embora para a tua casa. Porque Jesus não quer nos colocar no lugar de vítima. Ei, escuta isso aqui. José não se autopromovia. Era Deus que promovia ele. Você nunca via José se gabando. Ó, eu sei revelar. Eu tenho um dom. Olha como que eu sou bom como pessoa. Você não vê José em nenhum momento se autopromovendo, falando dos seus talentos, falando das suas habilidades, falando da sua capacidade. Pelo contrário, quando lembraram dele, chamaram ele no palácio, o faraó olhou para ele e falou assim: olha só, eu fiquei sabendo que você tem revelações, você consegue revelar e interpretar sonhos. José olha para ele e fala assim: eu não, quem revela é Deus. Olha só, ele tinha a oportunidade de se autopromover. Ele fala assim: eu não, quem faz é Deus. Ele poderia falar assim: é verdade, Deus me deu esse dom, eu tenho essa capacidade. Não,
Ele é tão humilde que quando o faraó chega para ele, e ele teve várias revelações, eu te falei do padeiro e do copeiro, quando chega para ele, eu não. Quem revela, quem faz, quem abre a porta, quem opera milagre, quem faz a chuva descer, quem faz o fogo aparecer, quem opera milagre, quem fecha a porta, quem abre porta, quem levanta, quem abate, aquele que opera milagre, aquele que faz o extraordinário, não sou eu, mas é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Senhor, Rei dos Reis, sentado em um alto e sublime trono. Ele me dá a revelação, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Meu Deus do céu, alguém recebe esta palavra aqui hoje e dá um brado de glória. Se você for humilde para receber esta palavra profética, segura essa. Eu creio que Deus vai te colocar em posições de honra. Eu creio que Deus vai colocar em você em posições estratégicas. Mas quando você chegar lá, diz uma coisa: foi Deus que operou, foi Deus que fez. A honra e a glória é dele. Ele me deu graça, Ele me deu força, Ele me deu capacidade. É Ele a honra, é Ele que faz. José era observado. Pessoas escuta isso aqui, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vai estar te observando. Eu não sei se isso está te confortando, mas é tempo de corrigir a rota. Interessante que a Bíblia fala assim, ó, olha que interessante, é o texto, né? O texto é rico. Quando colocaram José dentro da casa, tudo que o senhor egípcio tinha dentro da casa, diz a Bíblia que era abençoado por causa de José. A casa e o campo e tudo que o egípcio tinha era abençoado por causa que José estava dentro da casa. Então veja que não é o lugar, mas era o que José carregava. Olha que interessante, o que tinha na casa, tudo que o egípcio possuía, e o que ele tinha num campo, era abençoado por amor a José. Tem bênção que Deus, que só está na nossa vida, porque algumas pessoas Deus conectou a gente. Isso é muito forte. Tem muito filho aqui que é abençoado e não sabe que está sendo abençoado porque a mãe orou há 10 anos atrás. Tem muitas pessoas que é abençoado e não sabe porque Deus colocou alguém de bênção no seu lado. Isso serve também para o mal, porque às vezes o seu barco está afundando porque tem um desobediente chamado Jonas dentro do barco. Cuidado com os desobedientes que está dentro do seu barco, porque ele pode estar afundando, porque tem algum desobediente aí dentro. E a tempestade só acalma quando você tira o Jonas do barco. É sério, algumas lutas que nós passamos na vida é por causa das alianças que nós fazemos com pessoas que não amam a Deus. José abençoou a casa de um egípcio, por quê? Porque ele tinha uma aliança com Deus. A Bíblia diz que as más amizades corrompem os bons costumes. As nossas amizades são passaporte de futuro. Me diga com quem andas. Não é isso que você ouvia da sua avó? Que eu direi quem és. Já viu alguém dizer isso? Quem anda com porco? É, meu irmão. Quem anda com porco, farelo come. Ah, pastor, mas são meus amigos, eu não posso abandonar. Ninguém está falando que você tem que abandonar, mas cuidado com as alianças. Se você não tem maturidade para caminhar com pessoas que não têm aliança com Deus, cuidado com as suas amizades. As suas amizades são passaporte de destino. Cuidado com a aliança. Cuidado com quem você coloca na mesa da tua casa. Cuidado com quem você estabelece vínculo. Isso pode estar atraindo maldição ou pode estar atraindo a bênção de Deus. Aonde José entrava, a bênção de Deus entrava junto. Seja honesto, irmão. Tem pessoas
que estão longe de Deus, que você der uma paz do Senhor, acaba o teu dia. É ou não é verdade? Agora tem pessoas que é um bálsamo, aonde chega, chega a alegria, chega a presença do Senhor. Tem pessoas que ao falar, parece que a vida muda. Quem está entendendo, diga amém. Isso é tão sério que quando, já contei um tempo atrás, da história de Mefibosete. Mefibosete só foi abençoado porque alguém estava observando, escuta isso aqui. Alguém estava observando, dizendo assim: tem alguém da família de Jonatas, da linhagem de Saul? Olha a observação, porque eu queria abençoar essa pessoa. Aí alguém falou assim: olha, tem um aleijado chamado Mefibosete. Ele ficou aleijado porque a sua babá estava carregando ele no colo, ela tropeçou, ele caiu, ficou aleijado. Então ele vivia excluído. Aí Davi, que era o rei na época, falou assim: Jonas era meu amigo, e eu quero abençoar alguém da casa de Jonatas. E aí Davi falou, o rei Davi falou assim: chama ele. Quando Mefibosete, eu fico imaginando a cabeça de Mefibosete, o que eu fiz? Fico imaginando Mefibosete, o que eu fiz de errado? Para o rei me chamar, porque eu não tenho nada para oferecer para o rei. E quando um rei manda chamar alguém desconhecido, a pessoa já pensa assim: meu Deus, alguma coisa aconteceu. Ó, o rei quer chamar você. E tem aqueles que adoram dar notícia ruim, já reparou? Eu acredito que no meio do caminho alguém falou assim: vamos fazer um susto nele. Mefibosete, o rei quer conversar com você e é sério. Mas o que o rei quer? O que eu posso que, gente, o rei quer conversar comigo? Alguma coisa está de errado. Imagina a cabeça de Mefibosete, da trajetória até chegar diante do rei. Meu Deus, Senhor, me livra. Esse rei quer me matar. Alguma coisa aconteceu. Quando Mefibosete chega e fala assim: você é da linhagem de Jonas, da linhagem de Saul? Sim. Então a partir de hoje, olha só, Mefibosete estava sendo abençoado por causa de Jonatas. O egípcio estava sendo abençoado por causa de José. Aonde José estava, a bênção chegava. Então muita gente era abençoada por causa de José. E Mefibosete estava sendo abençoado por causa de Jonatas. Saul nem existia mais. Que tremendo isso. Pode morrer a pessoa, mas a bênção continua de pé, a promessa continua de pé. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Então Davi chegou para ele: a partir de hoje você vai sentar na mesa do rei, você vai comer tudo que o rei se alimentar, você vai se alimentar. Você vai sentar comigo todos os dias na mesa do rei, porque a bênção que estava com Jonas também vai alcançar a tua vida. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Às vezes nós somos abençoados e a gente não sabe que muitas das vezes a bênção que nós carregamos é porque Deus colocou um José na nossa vida. Pessoas de bênção, pessoas cheias do Espírito. Aonde você chegar, a bênção de Deus vai chegar. Muita gente será abençoada pelo aquilo que você carrega. Aonde eu creio que eu estou pregando para homens e mulheres que são como José. José, aonde colocava a planta dos pés das pessoas, eram abençoadas por ele. Carregava. Mefibosete foi abençoado por causa de Jonatas. O egípcio Potifar era abençoado por causa de José. O cárcere era abençoado porque José estava ali. Faraó foi abençoado porque José estava lá. Deus era com José. Que Deus levante as nossas vidas nesse nível, que aonde a gente venha colocar, a gente venha agradar tanto a Deus, que Deus venha ser com a gente. Quando ele chega diante de Faraó, já contei um pouco da história. Faraó tem sonho e fala assim: olha, então quer dizer que você interpreta, já te contei. Ele disse que era Deus através da vida dele. Só que tem um detalhe: se você pegar a história e você estudar, você vai descobrir que José foi colocado como quê, irmãos? Como quê? Como governador. Foi ou não foi? Só que se você estudar a história, você vai descobrir que não existia cargo de governador no Egito.
Não existia esse cargo de governador do Egito. Tinha um cargo de faraó, tinha o cargo de chefe do exército, mas não tinha esse cargo de governador. Se não existia esse cargo de governador, por que esse cargo foi criado? Não existia esse cargo, não existia essa posição. Por que essa posição foi criada? Meu Deus do céu. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Se você carrega a bênção de Deus, oh aleluia, se você carrega a bênção de Deus, não tem cargo para te colocar, Deus vai criar uma posição só para te encaixar. Quem está entendendo aqui? Não tem jeito, a túnica tinha o tamanho dele, não tem jeito, pode qualquer pessoa usar a sua túnica, mas a túnica tem a tua medida, tem a tua graça, tem a tua unção e tem o teu chamado. Alguém está entendendo o que eu estou te falando aqui? Se Deus tem uma promessa para você, Ele cria um cargo só para te colocar. Se Deus tem uma promessa para você e não tem uma porta, Ele coloca um muro do lado esquerdo, Ele coloca um muro do lado direito, bota uma porta só para te abençoar. Alguém está entendendo aqui hoje? Se não tiver porta, Ele cria a porta. Se não tiver um cargo, Ele cria um cargo. Recebe esta palavra aqui hoje. Eu e você somos o José de Deus aqui nesta noite. Deus vai abrir porta onde não tem porta, porque aonde tem um José, tem a presença e a bênção de Deus. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Eu quero profetizar. A lógica de Deus às vezes vai na contramão. Às vezes a lógica de Deus vai na contramão. Se necessário criar um cargo, Ele cria. Se for necessário abrir uma porta, Ele abre. Se for necessário para cumprir o propósito, o teu destino, Ele vai criar uma situação, uma posição para te abençoar. Escute isso aqui, você não tem que ficar preocupado, isso aqui é muito sério. Você não tem que ficar preocupado como que Deus vai fazer. E quando que Deus vai fazer? Quando e como? Esquece. Fica na posição que Deus te colocou. Pronto. Quando e como não é com você, é com Deus. Quando que Deus vai fazer, pastor? Desculpa a minha expressão, não te interessa. Como que Deus vai fazer? Também não te interessa. O crer é contigo, mas o realizar, o crer é com a gente. A gente tem que crer. A posição é com a gente, mas o realizar, meu irmão, esquece. Não tenta entender como que Deus vai encaixar. Não tenta entender como que Deus vai fazer. Não tenta entender. A engenharia do céu é diferente. Se você tentar entender, você vai entrar em parafuso. Você imagina para José, cheio de promessa, passava o que ele passou, não encaixava. Não encaixava. A conta não fechava. Tudo dando errado. Quando estava começando a dar certo, estava errado de novo. Aí dá errado, aí depois vai dar certo, vai dar certo. Quando ele está certo, bate na trave, dá tudo errado de novo, volta para estaca zero. Porque toda pessoa que tem um chamado tem essa sensação. Parece estar tão perto de Deus cumprir algo grande, aí daqui a pouquinho acontece a situação, Deus te coloca lá no final da fila de novo. Por que isso, pastor? Porque você é José. Mas pastor, não tem como Deus fazer, não tem nem cargo para isso, não tem nem posição. Você não entendeu não? Deus criou um cargo de governador para levantar José. Se Deus quiser, Ele cria uma posição. Ah, meu Deus. Se Deus quiser, irmão, Ele molda tudo, Ele muda tudo, Ele coloca tudo numa vez. Pastor, mas eu não consigo entender. Milagre não é para entender, é para aceitar. Mas eu não entendi a lógica. Milagre não tem lógica. Não tem lógica. Pare de querer entender os milagres de Deus, o agir de Deus com a mentalidade da terra. Não tem como. Não tem como. Nós precisamos entender que a lógica de Deus às vezes vai na contramão. Por quê, pastor?
porque Deus é maior. Escuta aqui, a palavra diz que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos maiores que os vossos pensamentos. Como que eu faço para entender? Não tem que desistir de entender, irmão. Escuta isso aqui, quem vive pela fé tem que desistir de entender. Você vê um filho ficar toda hora perguntando para o pai para entender tudo. Você vê o filho, pai, como é que chega a comida em casa? Como é que chega a luz? Como é que chega a água? Como é que eu tenho sofá? Como é que eu tenho televisão? Como é que eu tenho... O filho não pergunta. Não é isso? O filho não fica todo dia perguntando para o pai, como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que é isso? Não, pergunta uma vez ou outra, uma coisa ou outra. E alguns pais falam assim, não te interessa. Eu já contei essa história, eu estava na praia. Mãe, mas por que isso? Aí a mãe falou assim, não te interessa. Quem já teve uma mãe assim, bem educada? Por quê? Porque não dá para explicar para uma criança aquilo que está na dimensão de um adulto. Deu para entender? Não dá para explicar para uma criança aquilo que está na dimensão de um adulto. Às vezes tem adulto que nem entende, mas isso é conversa para outra hora. Vamos lá. Não tem como Deus mostrar, te explicar algo que está na dimensão do eterno. Pastor, o que eu faço? Para com esse vício, com essa mania de querer que Deus tenha que te explicar e dar satisfação de tudo. Quem decidiu caminhar com Deus, decidiu viver pela fé. Uma das coisas que fez Lutero, o nosso reformador, um dos principais líderes da reforma protestante, um dos versículos que mais motivou ele, um dos grandes versículos que motivou ele, quando ele leu que o justo viverá pela fé. Então, se você decidiu viver pela fé, escute isso aqui, se você decidiu viver pela fé, você desistiu de ter explicação. E nós precisamos ficar gratos, alegres e cheios de fé, porque Deus resolveu não explicar nada para a gente. Por quê? Porque a gente não precisa de explicação. Se você é filho e confia no Pai, você descansa na provisão que o Pai tem para a tua vida. Quem é filho não fica perguntando toda hora para o pai. Quem é filho descansa no braço do pai. Ele é o nosso pai. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para a tua caminhada. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então o que eu faço? Vamos confiar no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. E escute isso aqui, a dimensão de Deus é maior do que a nossa, e nem sempre Ele vai agir na lógica humana, mas eu confio na lógica de Deus. Pastor, Deus agiu de forma diferente. Eu prefiro confiar na forma diferente de Deus. Mas foi diferente da lógica. Amém. Eu prefiro a lógica de Deus. E geralmente é assim. Geralmente é assim. Deus surpreende a lógica. Que olhava para José e falou assim: acabou a vida dele. Acabou, não tem como. Já era. Ele vai desviar. Ele não vai aguentar. Mas ele tinha uma aliança com Deus. Tinha uma aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus, Deus honra. Quem não tem aliança com Deus, Deus trata. E nesta noite, nós aprendemos que a adversidade vai nos levar ao propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Pastor, eu não estou entendendo. Você não precisa entender. Precisa confiar e precisa descansar em Deus. Diga comigo, confiar e descansar. Se coloque de pé. Nós vamos orar.